Jó, capítulo 3, versículo 3, e nós vamos ler alguns versículos que eu quero falar com vocês hoje. A minha versão é Nova Almeida atualizada, aí você acompanha na sua versão. O texto diz assim: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. A sua versão está diferente? Então leia, por favor. Sem vergonha. Quem pode ler? Tem uma versão diferente. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse, foi concebido um filho homem. Aqui estamos no livro de Jó. Quem está falando aqui é Jó. Depois que tudo já está acontecendo com ele. Os problemas estão surgindo. Tá bom? Vamos ao texto. Números 11, 15. Números 11, 15. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Aqui é Moisés conversando com Deus. Moisés conversando com Deus. Um irmão, uma versão diferente que queira ler. Moisés falando com Deus. Vamos ao texto. 1 Reis 19, versículo 4. 1 Reis 19, versículo 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Aqui é Elias falando, o profeta. Mais um. Jeremias 20. Jeremias 20, do 14 ao 18. Jeremias 20, do 14 ao 18. Maldito o dia que eu nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu a notícia ao meu pai, dizendo, nasceu seu filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que ele ouça gritos de dor pela manhã e alarido de guerra ao meio-dia. Porque não me matou no ventre materno. Então a minha mãe teria sido a minha sepultura e ela teria ficado para sempre grávida. Porque saí do ventre materno, tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias. Jeremias falando sobre ele mesmo. O que está comum aqui, irmãos, nesses textos? Vocês sabem? Hã? Fala alto, fala alto. O quê? Lamento, vontade de morrer, talvez uma tendência suicida de alguns, depressão, ansiedade. E hoje, irmãos, mudou. A doença do século não é mais a depressão, a ansiedade. Tem mais gente ansiosa do que deprimida hoje em dia. Todos aqui estão falando com Deus e pedindo a sua morte.
Jó, maldito é o dia do meu nascimento. A tristeza era tão profunda, de ele olhar por tudo que ele está passando, experimentando, que ele fala assim, era melhor eu não ter nascido. Era melhor não ter nascido do que viver todo esse dilema, toda essa dor, toda essa angústia, todas essas perdas. E você pode imaginar o que foi, irmão. Você nunca perdeu como Jó perdeu. Não chega nem perto. Ah, mas eu já perdi dinheiro, eu já fali empresas, eu já fiz isso, já perdi pai, mãe, filhos. Você nunca perdeu como Jó perdeu. Perdeu os bens, perdeu os filhos e perdeu a saúde. Perdeu com isso o respeito, a dignidade e toda a moral que ele tinha conquistado. Moisés, se é assim que o Senhor vai me tratar, mata-me agora mesmo. Se é dessa maneira, Senhor, me mata. Às vezes dá vontade de falar isso para Deus. Eu não sei se você já chegou nessa fase, mas eu já passei por isso. Senhor, seria melhor morrer do que passar por essas coisas. Por que o Senhor me levantou como pastor para ver a igreja passar pelo que passa? Por que o Senhor me dá essas questões para lidar, se no final isso só está me tirando o sossego e a paz? Às vezes, a gente pode olhar e ver assim, a morte talvez seria a solução. Não morrer de tirar minha vida, ou de tirar sua vida, às vezes você pode falar até como Paulo. O morrer é lucro e é bem melhor do que estar aqui. E Paulo fala assim, eu pretendo até ficar mais um pouco, mas é por causa de vocês. É como se ele dissesse assim, por mim, eu já iria logo. Senhor, me leva, eu quero estar com o Senhor, já sem o sofrimento, sem a dor, só aguardando a sua volta. Já experimentando as moradas celestiais, falando com Deus vivo. Qual o seu dilema agora? Qual a dor que você está enfrentando hoje? Quais são as perdas da sua vida que fazem você parar para pensar e refletir e a tristeza invade o seu coração? Quais são? Quais são os momentos de tristeza que talvez você olhe assim, será que se eu já tivesse ido, seria melhor? Elias, ele fala para o Senhor, literalmente, tira a minha vida. E Elias já tinha feito aqui nessa altura, irmãos, de tudo que você possa imaginar. Já desceu fogo do céu, já consumiu o holocausto com água, já viu profetas serem consumidos e mortos pelo Senhor, já orou e a chuva cessou. Mas ele aqui estava fugindo da rainha, com medo. Eu não sou melhor que meus pais, começou a fazer comparativos. Ele esqueceu tudo que ele já tinha feito, irmãos. Ele foi o primeiro dos grandes profetas. Mudou a perspectiva de profeta depois dele. Só que ele mesmo estava olhando para a sua vida e falando assim, eu não fui maior do que ninguém. Eu estou vivendo uma vida aqui de mesmice. Às vezes Deus já agiu na sua vida de uma maneira extraordinária e você não está dando valor. E Elias fala assim, Senhor, tira a minha vida. Muitos cristãos hoje se matam. Suicídio cresce cada ano no meio evangélico, principalmente entre pastores. Tirando a vida por qualquer que seja o motivo.
Aonde chegamos, irmãos? Aonde chegamos? E estamos vivendo hoje que o meu problema, a minha dor, a minha luta, eu quero arrancar minha vida. Não se esqueça que todos os nossos dias o Senhor já escreveu. Não esqueça disso. E lembre que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e estão debaixo do seu propósito. Se você é um desses, não entregue a sua vida. Mesmo que muitas vezes você se questione, mesmo que muitas vezes você olhe assim, a situação que eu vivo hoje, talvez eu prefira a morte do que continuar vivendo assim. Não entregue a sua vida. Continue lutando. Levanta a sua cabeça. Entenda que você tem um socorro bem presente. O Senhor está contigo. Ele não te deixa, mesmo que você se sinta sozinho e abandonado. O Senhor está contigo. O que falta em nós, irmãos, é a fé para acreditar. Porque, normalmente, quando se busca a própria morte, é porque você já perdeu todas as suas forças. Você olha e vê assim, eu não tenho mais força para lutar. E é agora que vem o agir de Deus. É nesse momento, quando nós entregamos para o Senhor a nossa vida, que Ele começa a agir de verdade. Porque muitas vezes estamos ainda lutando com a nossa força, com o nosso intelecto, com as nossas finanças, do nosso jeito. A nossa luta não é assim. Nós lutamos em nome de Jesus, do jeito dele, da forma dele. Mesmo que para isso saiamos com mais de 10.000 homens e no final vai ficar só 300. Nem que seja para rodear uma cidade para ela cair depois dos gritos. Também poderia ser andando pelo mar e vendo o agir de Deus de forma extraordinária agora. Mas a maioria das vezes, irmãos, é andando 40 anos no deserto. É uma vida toda acreditando que Deus vai fazer de você uma grande nação e você percorrer anos e no final só ter um filho. Mas continuar acreditando. Aonde foi parar a sua fé? Nesse mundo precisamos de 3 coisas: fé, esperança e amor. Na próxima vida, quando realmente nos manifestarmos aqui como filhos de Deus, não vai ter mais fé e não vai ter mais esperança. Só amor. Só amor. Mas, se eu estou nessa vida agora, aonde está a tua fé? Aonde está a tua esperança? Eu quero te dizer mais, sem fé e sem esperança nessa vida, você não consegue amar de verdade. Porque você vai ter que amar aquele teu irmão que te perturba, na esperança que ele vai se converter. Aquela pessoa que te tira do sério, você vai ter que demonstrar amor e só consegue com fé e esperança que Deus vai trazer a salvação, vai mudar o cenário e a história. Quantas pessoas aqui oraram para o marido se converter? E não foi fácil. Tem que continuar. É fé, esperança, para ter amor e querer viver. Eu tenho falado para vocês já há alguns domingos, se o seu cônjuge não faz parte da igreja, não vem no culto, força a barra. Nem que para isso
você só consiga vir na hora do culto. E você tem que abrir mão de várias coisas. Mas é importante adorar a Deus em família. Joga pesado, fala, pô, só 1h30, 2 horas no máximo. Vamos ali comigo, é só o domingo. E vai aos poucos. Entendeu? É só isso que eu te peço. E aproveita que o nosso culto só está sendo um. É só uma vezinha. Força a barra. Vocês que são solteiros, para evitar, não se relaciona com quem não é crente. Porque primeiro vocês já vão estar indo contra a Bíblia. E depois, irmãos, a grande maioria das vezes, é você que vai se desviar, ele não se converte não. A gente tem um exemplo aqui da exceção, que é o William e a Adriana. É exceção. Irmãos, é raro os casos. A maioria se desvia. Te pergunto de novo, onde está a sua fé? Sem fé é impossível? Se é impossível agradar a Deus, irmãos, é impossível também me relacionar com meus irmãos. É impossível eu ter uma vida plena, verdadeira, que eu consiga enfrentar os problemas, as ansiedades, as depressões, as lutas, os momentos de tristeza profunda. E aí? Como está a sua fé? E não importa o quanto você já fez, não. Porque Elias já fez coisas que você nunca vai fazer aqui. E mesmo assim, ele estava nesse estado. Tem que continuar, irmãos. Repare que Jó ficou isolado. Moisés, na sua liderança, estava isolado. Elias estava isolado, fugindo. Jeremias, então, até em poço jogaram ele. Esse cara aqui só fica reclamando. Viva em família. E agora eu estou falando de uma maneira mais ampla. Não só na sua casa, aqui. Igreja, de verdade. Chorar quando tiver que chorar. Mas saber que você tem um amigo, um ombro, uma pessoa que vai te dar uma palavra de Deus e vai estar contigo, te confortando, te consolando. Saber que você não está sozinho, não se isola. Se você se isolar, você vai buscar a morte. Viva a fé que o Senhor tem te dado. Jeremias, então, irmãos, ele junta todos os outros e faz a frase dele. É maldito o dia que eu nasci, é maldito quem deu a notícia, que ele só ouça agora tristeza, ele começa a amaldiçoar todo mundo. Você conhece pessoas que são assim, às vezes está tão triste que a tristeza se expande. Irmão, você vai ficar triste. Você vai passar por situações ruins, sim. Mesmo sendo cristão, mesmo sendo cristão. Mesmo estando certinho, andando em santidade com Deus, e até dando dízimo, até assim. No mundo vamos passar por aflições. E se você não está passando agora, ela está chegando. E talvez, quando você está vivendo ela agora, resolva, porque já está vindo outra. É uma atrás da outra. Irmão. O problema é que a gente já toma o baque na primeira, não resolve, e a outra já vem... É igual onda do mar. Quem já foi aqui na praia e tomou caixote? E tu está mal se levantando, já vem a outra, tu vai dando cambalhota. Não teve uma vez quando era criança. Nesse dia foi incrível. Porque eu fui na praia com meus primos, ali a onda me pegou de um jeito que eu dei uns 10 mortais, assim, cabeça batendo na areia, levantei todo sujo, zonzo, saí dali sem pai, sem mãe, sem saber onde eu estava. E logo depois ainda teve um arrastão, e eu já me perdi, no final eu estava num posto esperando ver se alguém me achasse lá.
Às vezes a gente é cristão e está desse jeito, tomando os caixotes da vida, os arrastões estão vindo e a gente está se perdendo no caminho, esperando que alguém venha nos resgatar. Irmãos, está difícil, procura ajuda. Não se cala, não se feche no seu problema. Procure ajuda. Dentro da sua igreja, lá fora, se for necessário, com profissionais. Mas não fique parado na sua tristeza, porque a morte está só te olhando, está te querendo. Nisso, irmãos, a tristeza chega, mas no Senhor, mesmo em momentos de tristeza, temos alegria. É a alegria, a paz, que excede todo o entendimento. E a alegria que o Senhor proporciona, essa alegria é nossa força. Se alegra no Senhor, mesmo com a lágrima rolando no seu rosto, mesmo em momentos difíceis de luta, mesmo com a doença aqui já te tomando e você sendo desiludido pelos médicos. O que importa é que as tristezas, as lutas e as dores dessa vida nem se comparam. Não se compara com a glória, com a beleza daquilo que está preparado para nós, irmãos. Então, que venha o sofrimento, que venha a dor, que venha a perseguição, que venha as lutas, elas são breves e momentâneas. Vai acabar. Vai acabar. Mas como que você vai se apresentar diante do Senhor? Quando chegar realmente o dia da sua morte, o seu dia, como você vai se apresentar? Como vai estar as tuas mãos? Será que você vai ser aquele que vai entrar no céu, meio que chamuscado, já um pouco defumado do que está por vir? O texto fala sobre isso também. Mas você pode entrar, Senhor, eu combati o bom combate. Senhor, eu guardei a fé. Eu vivi com a esperança de te encontrar. Eu amei as pessoas que me cercavam. E é difícil amar, irmãos. Rapaz, e vocês são difíceis de serem amados. É cada luta. O povo cristão é um povo como todos os outros. E você vai ajudar e vão te criticar. E vão dar crédito do que você está fazendo para outras pessoas. Mas quem tem que crescer é o Senhor. E muitos vivem na igreja querendo o reconhecimento. Não falou meu nome. Não me citou, não orou por mim, não fez isso, não fez aquilo. Irmãos, vão esquecer de você. E vão dar crédito do que você fez para outra pessoa. E talvez aquilo que você não fez, que deu errado, vão falar que foi você. É isso que você tem que esperar. Porque no final, quem tem que ser glorificado é o Senhor. Não importa, irmãos, se o crédito é meu. O que importa é que o trabalho está sendo feito. E que o Senhor está sendo glorificado. Precisamos viver em família. Precisamos ajudar uns aos outros. Precisamos mudar o cenário. E se você está com essa tristeza toda, mesmo Deus estando fazendo maravilhas na sua vida, procura ajuda. Ajuda. Você precisa de alguém na sua vida. Então, se o Senhor nos abençoar, vamos colocar em prática, ainda de forma embrionária, com as mulheres. Preciso de mulheres de Deus, aconselhando outras mulheres de Deus, as mais novas, para não se perderem
sem estarem conscientes. Porque no final é isso, se vocês não entendem. Cada culto que você vem, e você ouve a palavra de Deus, maior é a cobrança que Deus tem sobre você. Que você está tendo mais conhecimento. Maior é a punição, quando for necessário. É igual o filho. Já está entendendo, está sabendo, e você fala para não fazer, ainda faz te olhando. Rapaz. E vai te encarando e fazendo o que está errado. A gente é assim diante de Deus. Rapaz, o sangue já ferve. Eu posso falar dos meus. E aí, a vara da sabedoria, ela aparece. A Bíblia fala que Deus faz assim conosco, irmãos. Ele cuida de nós como filhos. E quanto mais você tem conhecimento e tudo mais, maior é a cobrança. Tanto que a própria Bíblia também vai falar que nem todos sejam líderes, que nem todos ensinem, porque você vai ser cobrado diferente, que nem todos sejam pastores. Está cheio de advertência. Então, aonde o Senhor está te colocando, também vem cobranças, vem bênçãos inúmeras, irmãos. É maravilhoso quando uma pessoa se arrepende. Agora chegou lá 3 jovens em Realengo. Um está vindo da IPI e 2 são amigos dele que não eram convertidos, se converteram agora. Estão querendo se batizar. E o garoto mexe com som, quer consertar os sons da igreja, quer trabalhar um monte de coisa, está se voluntariando para tudo. Eu disse, caraca, é maravilhoso. O que acontece com a gente que passa o tempo, a gente dá preguiça, a gente não quer mais, fala em fazer alguma coisa na igreja, a gente dá um monte de desculpa. Aí você vê essas coisas, pelo menos para mim, é revigorante. Só que eu tenho que levar isso para o conselho, aí já fico cheio de medo, irmão. Porque vai chegar lá, o conselho vai querer já dar umas aparadas. Porque lá roubaram os cabos de som. E para repor o cabo do zero, é em torno de R$9.000. Aí o garoto quer doar uma parte para a gente emendar o cabo que sobrou, que o cara cortou. Para vocês entenderem, ao invés de passar pelo templo o cabo, fez um furo na parede, passou uma parte por fora, dentro do conduíte, bonitinho, aqueles pretinhos, eletroduto, e entrou de volta. O cara pulou dentro da igreja, no terreno, roubou o fio da câmera, roubou o fio do som, roubou o motor do bebedouro, fez a limpa lá. E começou a mexer na tubulação de um dos ar-condicionados. Aí teve que gastar dinheiro lá para levantar os ar-condicionados mais alto possível. Levantou lá os arames farpados maior do que já estava. Só que para fazer esse som, o garoto está se voluntariando aí, soldar fio, fazer um monte de coisa. Falei, eu vou junto, mas tem que falar com o conselho. Aonde foi parar a nossa alegria? O nosso primeiro amor? Sabe por quê? A gente vai perdendo? Porque a gente vai se decepcionando. A gente se decepciona com a igreja. Quando eu falo igreja, são as pessoas que estão do nosso lado, o ritmo que não é no nosso ritmo. A gente vai se decepcionando. Só que a decepção não pode mudar a nossa forma de agir, e tem mudado. Mesmo se decepcionando, faça força. Você não faz para o homem. E você não faz para mim, você não faz para os homens, e você não faz para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Você faz para Deus. Que seja assim a nossa vida. Em nome de Jesus. Se está triste, está passando uma dificuldade, se a morte passa na sua cabeça hoje, procura ajuda. Procura ajuda. Se você está enfrentando as suas maiores lutas, você vai encontrar aqui, no nosso meio, pessoas que vão ajudar você a andar de cabeça erguida, enfrentando a sua luta, confiante no Senhor. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.